Mandar jogos requeriria pegar avião, pois clubes próximos a nós nos negaram o seu estádio. Todos os nossos adversários só pensavam em como tirar proveito da nossa situação. A cada mando de campo era uma gincana até acertar o local do jogo e a logística. E não tivemos da nossa parceira Arena a exata compreensão da importância de jogar em casa o mais rápido possível para alcançar o resultado desportivo. Resistimos à tentação do dinheiro fácil em detrimento de um Grêmio mais forte para as próximas gestões, o acordo com a Libra. Queria deixar uma mensagem para refletirmos o nosso futuro. Estamos no momento em que o clube deve olhar internamente para si, para que sejamos mais fortes para fora. O negócio futebol mudou e precisamos encontrar meios estruturados de financiamento dessa atividade para que sigamos competitivos, sem que percamos a nossa identidade. Entendo a polêmica do assunto e que isso nos traz à mente experiências não muito boas, mas seja qual for a nossa decisão interna, é importante sairmos unidos, aceitar as consequências e alinhar as expectativas. Ainda que algumas fotografias não tenham sido boas este ano, o filme é bom dentro das condições. Cumpre-nos terminar esse difícil ano da forma mais digna possível. Muito bem, gurizada, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vocês viram, né, o início aqui do nosso conteúdo, do nosso vídeo, a palavra do presidente Alberto Guerra ontem no jantar, né, do Grêmio lá no Leopoldina Juvenil, onde foi recebido alguns jogadores, imprensa, algumas autoridades também, completando, né, os 121 anos do Tricolor, as comemorações, além dos 70 anos do Estádio Olímpico. Fato é, gurizada, que essas palavras do presidente Alberto Guerra chamaram a atenção. A primeira delas, claro, foi a cutucada no Internacional, a cutucada no rival, clubes próximos de nós que muitas vezes não quiseram nos ajudar. E não só o Inter, tá? Engana-se quem fala que é só o Inter. A Juventude também. O Juventude também negou ajuda ao Grêmio. Recentemente, a CBF teve que intervir, teve que pedir ao Juventude que cedesse o estádio para o Grêmio poder jogar. Então, assim, não é só ao Internacional este recado do presidente Alberto Guerra. Eu acho que o ponto que o presidente ele passa um pouco nessa situação é quando ele diz que os adversários só pensavam em como tirar proveito da situação. Eu acho que aí não é verdade. Eu acho que aí não é bem essa situação. O próprio Fortaleza tentou ajudar o Grêmio, mas por algum momento não conseguiu por conta da sua própria logística. O Botafogo estendeu a mão também, já queria ajudar o Grêmio invertendo o mando de campo antes do Brasileirão ser paralisado, vocês lembram? Depois não conseguiu por conta da agenda, mas acabou fazendo esses jogos em campo neutro, embora tenha sido levado para Cariacica, aquela partida ela era para acontecer em Brasília. A empresa que acabou levando esse jogo para lá, e o Grêmio acabou aceitando, mas o Botafogo tentou ajudar o Grêmio, né? O Grêmio vai enfrentar o Botafogo de novo lá no Mané Garrincha. Então, assim, o Botafogo tentou ajudar, o Fortaleza tentou ajudar, o próprio Corinthians cedeu o espaço do seu CT pro Grêmio, o Curitiba cedeu lá o seu Couto Pereira também pro Grêmio. Tá certo que o Grêmio pagou, mas pagou para a manutenção do estádio. Não tem como o Grêmio, não tem como o Curitiba arcar com os custos do que o Grêmio iria usar. E o Grêmio tem condições, né, de fazer isso, até porque o Grêmio tinha a renda do estádio, coisa que não tem na nossa arena, por exemplo. Então, assim, o Grêmio teve a ajuda de alguns clubes, a própria Chapecoense ajudou com a Arena Condá, o Caxias também foi solidário lá com o seu centenário. Então, assim, eu acho que é um pouco forte falar que os adversários só pensavam em como tirar proveito do Grêmio. Eu acho que não é por aí a situação, mas eu concordo com as críticas tanto ao rival quanto ao Juventude, que eu acho que tá passando batido. O Juventude negou ajuda ao Grêmio, sim, então o Juventude também precisa ser colocado nessa história. O presidente ele avança um pouquinho falando sobre o dinheiro da Libra, sobre o acordo da Libra, né? E aí ele acaba falando sobre o dinheiro fácil, que veio pro Inter, aquela história toda, vendendo seus 50 anos lá de direitos, enfim. Não vou entrar nessa história, porque aí é problema deles, se eles acharam que é um bom negócio, problema deles, isso é fato, né? Mas o detalhe é que o Grêmio foi muito criticado no início do ano, por parte dos torcedores, e não todos,
porque o Grêmio não fez o mesmo acordo. Viram que o Inter estava contratando lá os seus Borré da vida, contratando lá os seus jogadores e tal, e o Grêmio naquele momento com dificuldades para poder acertar aquele jogador que seria o substituto do Soares. Então ali teve algumas críticas de torcedores do Grêmio, talvez tenha sido nessa ideia a fala do presidente de dar essa resposta, de dar essa palavra e tal, mas vamos lá que não precisava ter, né, cutucado o rival nessa história toda, e embora teria outras formas de falar sobre essa situação do que acabar expondo essa situação, no caso deles ter pego o dinheiro mais cedo ou não, o quanto foi a quantia, enfim. Só que o ponto que chama mais atenção é quando ele fala que o futebol mudou. E aqui parece que ele está preparando uma caminha já para uma possibilidade de SAF. E essa questão da SAF é algo que já tinha sido falado ainda na época de eleição, e o presidente Alberto Guerra, na época ainda candidato, tinha feito um acordo com os seus pares de não colocar esse assunto em debate no Conselho, de não levar isso para aprovação. Só que parece, ao que tudo indica nesse momento, é bom a gente lembrar que ele não falou de SAF, mas ele fala que o futebol mudou, que a coisa já não é mais como antigamente, que precisa ser conversado, precisa ser analisado outras situações, enfim, ele começa, parece, preparar uma possibilidade de SAF. Embora eu já tenha dito para vocês aqui nos nossos conteúdos que a direção está muito preocupada com o que vê no mercado de transferências, porque nas últimas tentativas que o Grêmio fez para poder trazer um lateral esquerdo, o Grêmio teve imensas dificuldades e até o momento não conseguiu. O Grêmio tentou a contratação do Alexandro, parou num valor exorbitante de 2 milhões e pouco. Foi o Flamengo, trouxe. O Grêmio foi atrás do Alex Telles, ofereceu valores na casa de 1 milhão. Foi o Botafogo, 1 milhão e 700. Então o Grêmio tentou alguns jogadores, coisa que acabou parando. Então assim, alguns recados, parece que o Grêmio vai sofrer algumas mudanças em breve e o presidente Alberto Guerra parece estar preparando, mas esse jantar de ontem à noite já foi para dar algumas letras, principalmente em quem poderia ter ajudado estendendo a mão e fez toda aquela propaganda e tudo mais, mas acabou se negando. Eu só acho que ele poderia ter dado nomes, tá? Ficou muito explícito que isso foi ao Inter, foi ao Juventude, eu acho que ficou muito aberto, sabe? E não foi assim, tá? Não foi assim. A gente viu que alguns clubes tentaram ajudar, o próprio Atlético tentando ajudar também, foi lá, arrecadou e tudo mais, tentando ajudar, enfim, não foi assim tão geral como o presidente colocou ali. Eu acho que isso ficou injusto nessa situação toda. Gente, vamos avançar um pouquinho pra gente falar sobre outro ponto importante, porque nós temos um confronto super importante contra o Flamengo agora no próximo domingo, e a gente não vai ter o Renato na Casa Mata, o Alexandre Mendes foi afastado, como a gente já tá sabendo e tudo mais, mas quem vai comandar o Grêmio nessa partida? Bom, tá definido isso já. Marcelo Salles, o Fera, né, que é um dos auxiliares do Renato, vai comandar a equipe na beira do campo. O James Freitas também estará junto com ele, só que o James vai ficar no banco de reservas, e o Fernando Lázaro nas cabines. Será o trio que vai comandar o Grêmio para esse confronto contra o Flamengo. No caso, Marcelo Salles na beira do campo, fazendo a figura do treinador, o James Freitas, o auxiliar ali no banco, e o Fernando Lázaro das cabines fazendo toda a situação tecnológica também, tá? Vamos trazer outro ponto aqui importante, que essa aqui eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Essa aqui eu acho que é uma história que a gente precisa conversar seriamente, eu vou trazer aqui, ó. Essa matéria que o Pedro Ernesto Denardim trouxe em sua coluna lá em GZH, tá? É uma matéria que mais uma vez coloca o Renato como técnico do Cruzeiro. Ele já tinha dito isso, já tinha colocado isso recentemente e agora ele volta a publicar. Eu não posso mostrar o conteúdo da matéria para vocês porque é um conteúdo exclusivo de assinantes lá de GZH, é fechado. Mas eu posso, por exemplo, trazer as informações que estão ali. Por exemplo, ele fala o seguinte, que o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, ele deu uma entrevista no hotel onde estava concentrado o Cruzeiro, tá? E ele foi questionado sobre um possível interesse do Cruzeiro no Renato, e ele se esquivou daqui, se esquivou dali, segundo as informações do Pedro, mas não deixou de fazer grandes elogios ao Renato e falar sobre a importância do treinador nos muitos títulos que o Grêmio tem na sua história recente. Depois, o Pedro traz uma outra informação, e essa aqui é uma informação de bastidor, já não é uma entrevista, que o Pelaipe teria falado por telefone com um amigo, ainda dos tempos de quando ele era dirigente do Grêmio, tá?
que confirmou, no caso o próprio Pelaipe confirmou a esse amigo por telefone que o Cruzeiro não só tem interesse no Renato, como o Renato é o plano A sem ter um plano B. Ou seja, o Cruzeiro só pensa em Renato para a próxima temporada. É o ficha 1. Ele é o cara que o Cruzeiro quer para 2025. Essa é a informação do Pedro, que já tinha trazido antigamente, no caso recentemente, que o Grêmio, a diretoria do Grêmio, não gostaria de contar com o Renato para a próxima temporada. Então vamos lá. Nós temos o Renato, que falou na entrevista lá para o Gabardo que tinha uma conversa, um projeto para 2025. O Chico Garcia, que trouxe, no caso, que o Cruzeiro nos bastidores confirmava sim uma conversa com o Renato. Nós temos o Nicola, que confirmou depois que o próprio Renato, ou o seu empresário, enfim, foi quem se ofereceu ao Cruzeiro. O Darcy Filho, confirmando que o Renato tem acordo com o Cruzeiro. O Denardim, depois trazendo, né, o Pedro Ernesto trazendo que a diretoria não gostaria de ter o Renato para a próxima temporada. E agora o próprio Pedro volta a colocar na sua coluna em GZH que o Renato deverá sim ser o técnico do Cruzeiro para 2025. Enfim, essa história começa né? É aquela velha novela, ela começa a ganhar corpo, começa a ir cada vez mais e cada vez mais confirmações, enfim, mas a gente só vai ter uma certeza mesmo ali no final do ano. O presidente Alberto Guerra ontem no jantar de aniversário do Grêmio disse que o combinado com o Renato é conversar sobre renovação apenas após o último jogo do Campeonato Brasileiro, ou seja, lá no final da temporada. E aí, Renato fica ou não fica? E o Grêmio SAF, tu acha que resolveria os nossos problemas ou tu acha que precisa ser muito discutida essa ideia? Quero saber o que tu pensa sobre isso. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.